Meu Brasil brasileiro, rico na cultura tropeira. É exatamente aqui no Rio Jaguareaíva que a gente começa o programa Vambora Viajar desta semana. Você ainda vai conhecer um imigrante italiano que chegou neste município e fez muita história. Estamos falando da família Matarazzo. Está preparado para conhecer esse município com 200 anos de história e tradição? Vem com a gente! Vem do Rio Grande, Uruguai, Argentina, abrindo trilhas que hoje são estradas, num bate-cascos fazendo poeira. Lá vem a tropa rumo a Sorocaba. Galera, hoje iremos conhecer um pouquinho da história do tropeirismo. Iremos vivenciar uma imersão do mundo dos tropeiros aqui no Parque Rui Cunha. E eu estou muito curioso para mostrar essa linda história do tropeirismo do Paraná para todo o Brasil e para o mundo. Seguindo a madrinha, muares cansados, na invernada dos Campos Gerais, o tropeiro fazia uma longa parada. Seguindo a madrinha, muares cansados, na invernada dos Campos Gerais, o tropeiro fazia uma longa parada. Vamos cruzar o rio, moçada! Vamos passar o rio aí! Rumo a São Paulo, seguia a tropa. Depois do descanso, refeita seguia, transpondo várzeas e Val de Orelha, o Val Fortaleza e a Val de Calda. De quando em quando faziam paradas para o descanso e roda de violão, boca da noite na trempe fervia. A história do tropeirismo no Brasil é muito vasta e a de Jaguareaíva em específico se iniciou aqui, nas margens deste rio. E quem irá contar com muita propriedade é Vinícius, presidente do grupo dos tropeiros. Então nós estamos hoje no local chamado Porto de Jaguareiro. Ele conserva as características originais de 1800, né? Quando aqui se tornou um centro de referência da passagem das tropas. Mas tudo isso começa lá atrás, na descoberta da América, onde os espanhóis tiravam ouro das regiões dos Andes, do Peru, tinha a mina de Potosí, e lá eles começaram a tirar muito ouro, transportavam nas mulas, né, para a América Central, e os portugueses tinham que achar ouro aqui, porque os irmãos europeus estavam tendo muito sucesso na beira do Pacífico. Eis que os portugueses descobrem o ouro, e onde foi a descoberta? No litoral do Paraná. Imagina, gente! Em Paranaguá, onde poucos paranaenses sabem, né? E isso foi fundamental para tornar o Paraná, hoje Paraná, que ainda pertencia a São Paulo, como o berço do tropeirismo. Por quê? Eles tinham que alimentar esses mineradores com gado, com comida e com transporte, com as mulas. Então eles foram os primeiros criadores ali. E daí o que acontece? O ouro do Paraná acabou muito cedo, que era pouco. Por volta de 1715 fechou a Casa de Fundição de Paranaguá. E quando acabou esse ouro, tinha em Minas descoberto as minas. E teve um adensamento populacional muito grande em Minas. Eles precisavam do que o Paraná tinha, que era tropa e comida e gado. E os primeiros tropeiros aí curitibanos começaram a levar essas tropas para a região de Minas Gerais. Aí, como as minas acabaram lá na região do sul da Argentina, dos Pampas, dos Andes, muita tropa ficou solta lá, ficou à deriva. E esses tropeiros abriram um caminho que ligou o Planalto do Sul aos campos de Curitiba, porque de Curitiba para cá já existia para Minas. Aí passou a primeira tropa vinda do sul por volta de 1733, cerca de 3.000 animais. E aí
Nesse caminho foram surgindo as cidades, porque as vilas que se tornaram cidades. Na beira dos rios, os tropeiros tinham que acampar. Quando tinha um rio cheio, eles não poderiam fazer a travessia e tinham que fazer o acampamento. E ali surgia uma venda, foi surgindo uma vilinha e surgiam os municípios, hoje do caminho das tropas do Paraná. E uma figura muito importante, Luciano Carneiro. Luciano Carneiro Lobo foi um tropeiro, proprietário da fazenda Jaguariaíva. Ele foi um tropeiro extremamente renomado e foi convidado para o casamento de Dom Pedro I e foi no casamento. E ele queria levar 500 das suas novilhas tocadas para o Rio de Janeiro como presente do rei. Aí ele foi desaconselhado por Saint-Hilaire. Mas ele foi um tropeiro extremamente importante e nós comemoramos o Dia Municipal do Tropeiro no dia da morte de Luciano Carneiro Lobo. Nós eternizamos o homem tropeiro, homenageando esse tropeiro tão importante para o tropeirismo nacional, que é o Luciano Carneiro Lobo. Belíssima história, e aqui estamos ao lado de uma figura que representa aí, o símbolo do tropeirismo, né? A mula. E o senhor? Jair, muita cultura e muita tradição. Vamos pro posto tropeiro. Caminhando pro posto tropeiro, vamos lá. Gerais, o tropeiro fazia uma longa parada, seguindo a madrinha. Muares cansados, na invernada dos Campos Gerais, o tropeiro fazia uma longa parada. Para o pouso tropeiro, vamos pro pouso tropeiro, moçada, vamos! E essas paradas eram as pousadas que viraram povoado ao longo do tempo. E os povoados agora cidade, na trilha da tropa que ficou no vento. Essas heranças, rastro de tropeiro. Eu tô vivendo um dia de tropeiro. Quero saber de vocês, tropeiro raiz, da vestimenta e toda essa indumentária para que eu possa subir no bichão aqui e sentir um tropeiro raiz. Um tropeiro raiz, ele precisa de ter um chapéu, pelo de lebre, então precisa ter um chapéu que não passe água. E é esse aqui. Esse é o que eu vou. Esse é o que você vai usar. Já vou montar. É desse jeito que usa? Isso, aqui? é isso aí. Só que então do jeito de vocês, ele na verdade ele precisava ter um barbicacho. Por tá, causa do vento. Que é que igual às vezes esse igual esse aqui, por causa do vento. Às vezes dá o vento, o tropeiro não pode derrubar o chapéu. O nó do lenço, o nó maragato. Então esse que tem vários tipos de nó. Mas esse aqui é o nó maragato, entendeu? Ele é assim, ó, ele faz aqui e faz isso aqui. E se tiver um entreveiro, qualquer coisa, você só faz isso aqui, ó. Para resolver a obra, é para não ficar enforcado, entendi. entendeu? E também precisa ter faca. Agora eu vou virar um cabra macho. Uma facão, entendeu? Porque às vezes precisa cortar alguma coisa, né? Que é a guaiaca, né? Que usava-se para carregar os dinheiro, para não molhar e nem perder. E o tirador, você põe aqui para não estragar a roupa, entendeu? Agora, vocês andam para um lugar frio, aí carrega uma capa. A bola aí. Mas vocês usam essa capa para subir no cavalão aí, não, né? Não, essa capa é para quando chove, não se molhar. Ela não passa água. Não passa água e para quando você for dormir à noite serve de muito frio. Serve de coberta do frio. Sim. Ó, então, mas é quente mesmo, é bonitona. Depois da noite de som e ronda, na alvorada o tropeiro espia. Vamos experimentar esse prato típico tropeiro. Eu digo, é bom. É bom? E É do bom. Que é feito?
Ele é feito de carne de porco com a paçoca. Daí a gente coloca no farinha farinha de milho. Farinha de milho. E daí a gente coloca, a gente pega a mão de quilão. Mais um pacote para nós. Mais um pacote para nós. E essa aqui é o seguinte, essa paçoca, ela, se chover, não precisa fazer fogo. Você come ela frio. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser padre, mas ainda quero viver com a tradição que foi me dada, a do tropeirismo. Quero andar a cavalo, tocar berrante, sempre vivendo, porque há vários padres hoje em dia tomam chimarrão, anda padre. A Rota do Rosário, do tropeirismo, ela é um exemplo. Eu vi assim, em Arapoti lá, um padre que andava a cavalo. A macharada toda terminou a travessia do rio, tá com aquela fome. Já vimos o preparo da paçoca, mas eu também quero saber da força feminina, porque tem tropeiro homem, mas também tem tropeira mulher. Me conta, Amanda, você vem de uma família que o teu pai já trabalha no ramo. Sim, ele doma cavalo, só teve filha mulher, então a gente já entrou no meio, né? Já entraram no laço. Sim, a gente pratica o esporte laço comprido, então... Agora eu quero saber também, tem dança, não tem, Arthur? Vocês também dançam? Nossa, Amanda sabe dançar ou não sabe dançar? Não aprendi. Eita, aí, Arthur, sabe dançar ou não? Arrisco! Maravilha! E esse chimarrão é diferenciado, não é mesmo? Esse é. A história do chimarrão aqui no Paraná tem tudo com um filme que eu participei também do Caminho de Chantilly. Olha, outro filme. É um outro filme que a gente participou. Tá. Que o Chantilly, ele veio do Rio de Janeiro, ele veio a convite de Dom Pedro para estudar a fauna e a flora do Paraná. E ele que descobriu o chimarrão. Que maravilha! E essa erva é diferenciada, eu sinto que ela não é amarga. Não, ela é feita... Eu tenho uma pessoa, amigo meu, uma prima minha, que confecciona a erva. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Agora eu ouvi dizer que a paçoca, ela deve ser acompanhada com um belo de um café tropeiro. Tropeiro é o seguinte, como antigamente não existia bando, não existia coador, nada, então o tropeiro ele fazia assim, ele pegava a água quente, a chaleira de ferro, e colocava o café direto na água. E jogava na água. Joga dentro. E por que tem que jogar dentro? Para que o pó desça para baixo. O café daí o pó abaixa e a água fica limpinha, o café fica limpinho. Vamos experimentar o café tropeiro. Gente, olha a cor desse café. Depois da noite, Tem que adoçar porque é forte. de som e ronda, Então vamos pegar um pouquinho de na açúcar. alvorada o tropeiro Até você que é de não consumir com açúcar o café puro. os raios do dia. Realmente é forte. Gente, delicioso. Nada de pó. Ele é comer com a paçoca, né? E olha só o detalhe desse prato. Ele é o prato típico tropeiro. Olha só o material, que lindo. É assim que as tropas circulavam. O tropeiro carregava a paçoca por semana e ela não estragava, e quanto mais o tempo passava, mais melhor ela ficava. Conserva,
servia de café, almoço, janta, era o alimento que eles tinham para viajar com reforço, com sustância, como se dizia, e não estragava. Delicioso. E a receita pode passar? Essa não, segredo de família, não, né? É carne de porco caipira socada, frita e socada. Só. Sal, Delicioso. Você está de parabéns. Obrigado. E o cafezão também é especial, hein? Muito obrigado. A força do chicote duplica nossa mão em várias vezes. Por isso que ele faz este... Aqui, ó. Esse aí, garotão! Como diz, aqui o chicote estrala. Estrala! Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Naquele sertão lá fora, meu berrante ia tocando. A cidade de Jaguariaíva tem belezas arquitetônicas incríveis e nós estamos num verdadeiro oásis em meio à cidade. Você conhece a Casa da Cultura, o Museu Ferroviário, o Museu do Conde Matarazzo e a fábrica que atualmente existe um cinema, e além de cinema, também outros empresários se apropriaram do local. Tudo isso é pertinho do Hotel SJ, por isso que nós escolhemos ficar aqui. E claro, o conforto. Para o nosso motorhome tem um espacinho para estacionar, com segurança. E além de tudo, nós curtimos um happy hour daqueles depois de voltar do turismo da cidade. Passamos momentos incríveis. E um detalhe, pet friendly, aberto ao público do café da manhã, café colonial, jantar, almoço. Nossa, um verdadeiro paraíso. E falando em jantar, bateu aquela fome já, pessoal? Nossa, eu tô de água na boca, porque o Arles está na cozinha conversando com a chefe. Agora eu estou com a chefe Silvane, que comanda, que pilota a cozinha do restaurante SJ Hotel Resort. Um prazer conhecê-la, mas hoje você preparou algo especial para o programa. Então, a gente está apresentando a quirera, que é um prato típico da região e dos tropeiros, né? Então, a gente vai preparar para vocês, jantar conosco, a quirera com defumados. Como que é o preparo da quirera? A gente tem aqui, né, os temperos que a gente vai usar, costelinha defumada, linguiça toscana, calabresa defumada, bacon, a quirerinha pronta, a nossa carne. Agora, chefe, uma coisa importante, porque os tropeiros, eles faziam a quirera justamente dessa forma que você está fazendo? Isso, né? Porque a gente tinha na cidade o frigorífico, então eles faziam a carne de lata, de porco, que eles costumavam já carregar pronta, né? Então é uma carne que não estraga fácil, então para eles era normal carregar ela prontinha. Aí eles preparavam tudo e faziam lá, porque é um prato quente, muito nutritivo. Posso colocar a mão na massa? Pode. Olha só o que vai chegar na mesa já já.
estamos chegando na fábrica da família Matarazzo para bater um papo com a historiadora Priscila, outra Priscila, Pri. Minha xará, e hoje eu que roubei a direção, o motor trailer tá fazendo a diferença aqui para nossa equipe, que delícia! E vamos conhecer e bater um papo com uma historiadora que é simplesmente expert na família Matarazzo. Bora lá, pessoal? Bora lá! Agora eu estou com Priscila, uma historiadora que traz muita informação e riqueza cultural e histórica deste município Jaguariaíva. Aliás, ela nos trouxe a uma fábrica que remete toda a história da economia do município. Estamos falando de imigrantes italianos que chegaram aqui em Jaguariaíva. Aliás, não só representatividade econômica do Paraná, mas senão do Brasil. Estamos falando da família Matarazzo, não é isso, Priscila? É isso mesmo. Essa fábrica aqui, ela foi construída pela família Matarazzo em 1924, ela começa a funcionar como frigorífico, mas na verdade a história da família vem antes disso, né? É uma família de imigrantes que vem para o Brasil tentar a vida. Começa o Conde Francesco como um pequeno mascate no estado de São Paulo e depois ele acaba construindo uma máquina para produção de banha de porco. O negócio dá muito certo e ele acaba expandindo os negócios para o Brasil inteiro, se tornando um dos maiores industriais que esse país já viu. Então essa terra aqui, pelo que eu entendo, ela é fértil em todos os sentidos. Isso, inclusive foram 3 os motivos pelas quais a Jaguariaíva é escolhida para esse negócio, né? Primeiro, a água para geração de energia elétrica. Brotava. Exatamente. Segundo, a produção aqui também, a criação de suínos na região, que era a matéria-prima que ele precisava. E por fim, a linha férrea, que era o que ele precisava para escoar a produção. Então era a combinação perfeita, né? Isso representou, então, para Jaguariaíva durante muito tempo, assim, a base realmente da economia local. Né? E aí, devido a algumas crises, né, que o Brasil enfrentava, devido ao regime militar que estava iniciando. Foi a época do militarismo, né? Isso. Teve também no Paraná, em 63, uma grande queimada. E isso encareceu demais a produção também dos suínos, então acabou ficando inviável continuar com o frigorífico, e ele acabou sendo fechado. Agora ele é um visionário, eu tenho certeza que ele arrumou uma solução. Muito. Aí, logo após, um ano depois, ele no mesmo local, ele já iniciou um novo empreendimento que foi uma tecelagem. E essa tecelagem durou até 1981, que é quando a família Matarazzo vende a fábrica aqui de Jaguariaíva. Bom, essa fábrica hoje é um verdadeiro complexo. Hoje a prefeitura, o município administra ela, é isso? Isso, o município adquiriu esse prédio aqui na década de 90 e hoje aqui esse espaço, ele tem escola de música, nós temos um cine-teatro que funciona aqui dentro e também outras pequenas empresas da cidade acabam funcionando aqui também dentro. Que programa mais lindo, galera! Muita tradição, muito legado que ficará aqui marcado na cultura de Jaguariaíva. Nossos pequenos mantendo a cultura e tradição. E quem ganhou meu coração, tamoio. Esse mercado dos cavalos que gira 30 bilhões anuais na economia brasileira. Mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Fica aqui o programa com aquele gostinho de que quero mais. Acesse na íntegra nosso programa pelas redes sociais. Um abraço a todos e até um próximo encontro.